Bem-vindo a mais um vídeo e vamos resolver algumas questões da banca FAO. Na primeira questão, nós temos: assinale a alternativa cuja letra S no final da palavra não represente o seu plural. Então, nós temos aqui idosos, sogros, jurados, vítimas e seis. No item A, o S aqui ao final de idosos, né, representa o plural da palavra idoso. No item B, o S representa o plural de sogro. No item C, jurados, né, o S representa o plural de jurado. No item D, esse S representa o plural de vítima. Então, o nosso gabarito é o item E, 6. Essa palavra 6 corresponde ao numeral 6, tá? Essa palavra não tem variação de singular e plural, ela se encontra sempre com esse S no final. Se eu tiro o S, né, se eu corto esse S aqui, ficando sei, esse sei não é um numeral, esse sei é o verbo, vem do verbo saber, né? Quando eu falo assim, eu sei. Então, esse sei nada tem a ver com esse seis, tá? Aqui é o numeral, né? Número 6. E aqui, esse sei é uma forma aqui de conjugação do verbo saber, né? O verbo, quando conjuga, vai ficar aqui o eu sei, esse eu, que corresponde à primeira pessoa do singular, né? Eu sei, beleza? Então, o nosso gabarito é o item E. Próxima questão. Assinale a alternativa correta quanto ao número de letras e fonemas da palavra processo. Questão bem tranquila, a gente vai contar a quantidade de letras e a quantidade de fonemas, letras e fonemas. Relembrando apenas o que são fonemas, né? O fonema, né? Os fonemas são os sons representados pelas letras. Então, para saber fonema, você tem que saber sobre dígrafos, né? Nós temos dois tipos de dígrafos, os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos. Então, aqui a quantidade de letras nós temos, ó, uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8. Você vai contar a quantidade de letras, independente se elas estão repetidas ou não. E os fonemas, né? Para saber o fonema, você tem que lembrar dos dígrafos, como eu falei antes. Então, observe que aqui nos dígrafos nós temos, ó, o SS, que representam apenas um som, é um dígrafo consonantal. Então, essas duas letras você vai contar apenas como uma. Quando você fala a palavra processo, você escuta o som apenas de um S, tá? Então, nós teremos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui conta apenas como um, né? 6 e 7. Então, eu tenho 7 fonemas. Então, voltando aqui para a nossa questão, ó, nós temos 8 letras e 7 fonemas. Vamos procurar essa opção, ó. Aqui, 6 letras está descartado, 7 letras descartado. Então, fica 8 letras, não são 6 fonemas e nem 8. Então, tá aqui nosso gabarito, letra C, ó. 8 letras e 7 fonemas. Se você não lembra dos dígrafos, já anota no seu material, né, no seu caderno, quais são os dígrafos consonantais, quais são os dígrafos vocálicos, tá bom? Próxima questão, assinale a alternativa cuja palavra possua mais de 3 sílabas. Ou seja, eu quero uma palavra polissílaba. Possua mais de 3 sílabas. Se tiver só 3 sílabas, trissílaba, né? Se tem mais, é uma palavra polissílaba. Então, vamos lá. No item A, almoço. Então, a gente separa almoço dessa forma. Aqui nós temos 3 sílabas. Jurados. A gente separa dessa forma, né? Jurados. Também temos 3 sílabas. Serviço. Separamos serviço dessa forma. Também tem 3 sílabas. Recente. Recente, 3 sílabas, sobrando para a gente o item E, né? Que será o nosso gabarito. Acusada, nós temos acusada, 4 sílabas. Logo, o item E, no item E, nós temos uma palavra polissílaba. Próxima questão. Assinale a alternativa que apresente o tempo verbal do verbo em destaque no período. Os promotores alegam que os cogumelos foram servidos às vítimas como parte de um bife Wellington. Então, nós temos aqui presente, passado, futuro, imperativo e infinitivo. E o verbo destacado é o verbo alegar, né? Alegam.
Observe aqui que o comando da questão trata de tempo verbal, né? O assinale a alternativa que apresente o tempo verbal do verbo em destaque. Então, quando a gente fala de tempo, nós temos três: o presente, o passado e o futuro, né? O passado também conhecido como pretérito, tá? Na questão pode vir passado ou pode vir pretérito. Então, a gente já pode descartar aqui o item D, imperativo, e o item E, infinitivo. Quando a gente trata de tempo verbal, nós estamos falando do presente, do passado e do futuro. Observe que o verbo alegam, ele está descrevendo uma ação que acontece agora, tá? No tempo presente, né? Ou seja, no momento da fala, os promotores estão alegando isso. Então, veja, ó, os promotores alegam, certo? É uma coisa que está acontecendo agora, uma ação que está acontecendo agora, né? Eles estão alegando no presente. Então, os promotores alegam que os cogumelos foram servidos, tal, tal e tal, né? Então, aqui nós estamos tratando do tempo verbal presente, certo? Então, nosso gabarito é o item A, é algo que está acontecendo nesse momento, no momento que os promotores estão alegando, né? Eles alegam. Se a questão tivesse trazido eles alegaram, seria passado, né? Aqui no item B, ó, passado ou pretérito seria alegaram. E se fosse aqui no item C, no futuro, seria alegarão. Algo que ainda vai acontecer, né? Eles alegarão no futuro. Eles alegaram passado, tá? Presente, eles alegam. Próxima questão. Assinale a alternativa que apresente o termo do texto ao qual se refere o termo em destaque no período. Essas acusações foram retiradas e vocês precisam tirá-las da cabeça, comentou ele ao júri. Então, o que interessa para a gente é o que está aqui nesse período, certo? E o que está destacado é tirá-las. Então, esse tirá-las está se referindo a que palavra, né? A vítimas, a cogumelos, a acusações, a habitantes ou a promotores? Nós temos aqui o verbo tirar mais as. Aqui, o tirar é o verbo no infinitivo, mais o as, que é o pronome oblíquo, tá? Então, juntando tirar mais as, nós temos tirá-las. E o pronome oblíquo, ele tem como função, né, uma de suas funções é evitar a repetição de palavras. Então, para que você não fique falando, escrevendo uma palavra que já foi citada, para não ficar repetitivo, você usa o pronome oblíquo. Então, observe. Aqui nessa frase, seria dessa forma: essas acusações foram retiradas e vocês precisam tirar essas acusações da cabeça. Então, para que eu não repita a palavra acusações duas vezes, eu coloco pronome oblíquo las, tá? Para evitar isso, né? Então, não vou ficar falando, ó. Essas acusações foram retiradas e vocês precisam tirar essas acusações da cabeça. Não preciso repetir a palavra acusações, basta apenas que eu diga, e vocês precisam tirá-las da cabeça. Tirar quem da cabeça? Essas acusações, tá? Então, o nosso gabarito aqui é a letra C. Nem precisou, né, do texto todo, não precisa ler o texto para resolver essa questão. Você só precisa lembrar que o pronome oblíquo, ele retoma algo que já foi, né, já foi falado para não ficar repetido e procurar aqui o sentido, né, ó. E vocês precisam tirá-las da cabeça. Tirar quem, né? Quem você precisa tirar da cabeça? As acusações, certo? Então, nosso gabarito aí, letra C. Próxima questão, assinale a alternativa que apresente palavra paroxítona. Então, eu já trouxe as sílabas separadas, nós queremos a palavra paroxítona. Paroxítona é aquela palavra que tem como sílaba mais forte a penúltima, tá? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos ó, câncer, técnicas, médica, última e década. Essa questão, ela trouxe todas as palavras acentuadas, o que torna bem fácil a resolução. Nós temos aqui can, tec, me, u e de. A palavra, né, que está com, aliás, a sílaba que está acentuada é a sílaba tônica, é a sílaba mais forte. Então, nós temos aqui já como gabarito o item A, pois câncer, a sílaba mais forte é a penúltima. Aqui em técnicas, médica, última e década, nós temos como sílaba tônica a antepenúltima, né? Então, aqui nós temos palavras proparoxítonas, tá?
A sílaba mais forte é a antepenúltima. Então, questão bem simples, nosso gabarito, letra A. Próxima questão, assinale a alternativa que apresente a classe morfológica da palavra em destaque no período. Pai de 3 filhos e viúvo há mais de 2 décadas, Lauro começou essa jornada sozinho com cerca de 69 anos. Então, a questão quer saber qual a classe morfológica da palavra duas, né? Nós temos aqui substantivo, adjetivo, numeral, verbo e advérbio. Observe que aqui nós estamos tratando de quantidade. A questão diz, né, ó, pai de 3 filhos e viúvo há mais de duas décadas. Então, eu estou tratando da quantidade de décadas. Logo, eu tenho um numeral, tá? Numeral trata de quantidade, né? 2 décadas. Lembrando que uma década corresponde a 10 anos. Logo, 2 décadas correspondem a 20 anos, né? Então a questão diz o quê? Que ele é viúvo há mais de 20 anos, né? Há mais de 2 décadas, tá? Então esse duas está aqui remetendo à quantidade de décadas. Por isso nós temos um numeral. Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço.